Vamos resolver agora o problema Worst Weather Ever, do CATS. Esse problema, o resumo dele é o seguinte, ele vai dar informações de vários anos. Ano 2002, choveu tanto. Ele vai falar o ano, quanto choveu, o ano, quanto choveu, e depois fazer várias perguntas a respeito dessa chuva. Se ele vai fazer a pergunta do tipo, no ano X, teve a maior chuva desde Y. Para eu falar que isso é verdade, eu tenho que conhecer todos os anos entre x e y, inclusive x e y. Tenho que ter certeza que no ano x não choveu mais que y. E se não choveu mais que y, isso é a mesma coisa de falar que choveu em x menor ou igual o que choveu em y. Também tenho que em todos os anos entre y e x tem que ter chovido menos do que x. Se eu puder falar essas três coisas aqui, eu digo que é verdadeiro. No ano x teve a maior chuva desde y. Se ficou faltando alguma informação, às vezes se não teve informação sobre algum ano nesse espaço de y e x, mas se eu pudesse completar as informações para que essa pergunta fosse verdade, eu respondo pode ser verdade, que pode ser verdade, maybe. Se, se de nenhuma forma eu posso fazer essa afirmação ser verdade, eu respondo que ela é falsa. Vamos lá. Na entrada, ele vai dar quantos anos ele vai dar a informação do ano, depois o ano e quanto choveu naquele ano. Ele fala também que a entrada vai estar ordenada pelo ano, assumir que está ordenada pelo ano. E depois ele vai fazer várias perguntas, até 10.000 perguntas, no formato ele vai dar y depois x, e quer saber se a resposta é falsa, verdadeira ou talvez. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, fazer aqui o arquivo. worstweatherever.cpp. Primeira coisa, colocar a nossa biblioteca do sucesso, bits sddc++, para não ter que ficar colocando biblioteca, os namespace para não ter que ficar colocando std o tempo todo, int main. Ó, vamos começar colocando aqui o que é que ele está falando que vai ter. Sempre vai ter o n, int n, int m. Lendo aqui o scanf n, só que essa leitura é até n for igual a 0. Então while e n. Quando for n, ele vai parar de ler. Agora eu preciso guardar isso aqui em algum canto. Para guardar isso aqui em algum canto, vamos utilizar um vector. Dois vectors. Um vector para guardar as chuvas, quanto choveu, e um vector para guardar os anos. Vou chamar de id, o id. For int i recebe 0 enquanto i for menor que n e mais. Sempre vou estar entrando com um ano e quanto choveu, né? Leio isso. Y e quanto choveu. Aí eu vou adicionar que no primeiro ano choveu R. E vou colocar aqui que o id 0 aqui representa o Y.
vai estar funcionando aqui? Eu vou usar esse vetor id apenas para descobrir qual id do qual id correspondente do ano nesse vetor aqui. Por quê? Porque ele pode estar faltando vários anos, então eu vou ter que fazer uma busca binária, já que ele considera que isso aqui tá ordenado, eu vou deixar, não vou precisar ordenar, então guarda logo no main e no id. Ó. Depois disso aqui, eu vou usar também um map de int. Para quê? Para falar se o ano existe ou não. Se ele entrou com um ano y, eu vou colocar aqui. O ano y existe e o id dele, por exemplo, aqui, se ele existir, qual é a posição que ele vai estar no vetor? Vai ser a posição i. Mas no map eu não posso colocar a posição i, porque no 0 ia falar que não existia. Então eu coloco i mais 1, para depois, se ele existir, eu tiro 1 da posição que ele encontrou. Como vai ter vários casos, sempre antes de começar um caso, eu limpo tudo. id.clean e se existe .clean. O que é que eu fiz até agora? Estou usando um vetor para guardar as chuvas, um vetor para guardar quais anos eu tenho em ordem, um vetor ou um mapa só para saber se eu tenho informação daquele ano ou não. Pronto. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer as consultas, essas consultas aqui embaixo. Então, scanf %d m enquanto m menos menos. Pronto. Cada consulta é do tipo x e y, né? Y e x no caso. Então, scanf %d, ó, ele fala que vai entrar aqui y e x. Então, y e x. Aí agora começa o problema. Eu vou saber se eu tenho informação do x e se eu tenho informação do y. Outra variável aqui. Esse x recebe esse do x e o esse do y recebe esse do y. Ou seja, se isso aqui for diferente de 0 é porque eu entrei com o ano x. Se isso aqui for diferente de 0 é porque eu entrei com o ano y. Aí vamos lá. Se eu não entrei nem com o ano x, nem com o ano y, eu já posso falar que é verdadeiro. Por quê? Eu coloco verdadeiro assim, né? Pode ser verdadeiro. Se eu não entrei com nenhum dos dois, eu posso colocar infinito para cada um. Com certeza o y, o x vai ser menor ou igual, porque ele vai ser igual ao y. E todos do meio são menores que infinito. Então, se eu não tenho nenhum dos dois, eu já posso colocar aqui que pode ser verdadeiro. Printf main continue. Para já ir para a próxima consulta. Se por um acaso eu não tenho informação do x, mas eu tenho informação do y, o que é que vai fazer? Se eu tenho informação, fazer primeiro o contrário. Se eu tenho informação do x e não tenho informação do y, o que a gente vai fazer?
Eu já sei que o identificador do x, qual é o identificador do x? O identificador do x, id do x, é o que? Esse x menos 1. Por quê? Porque aqui eu estou colocando sempre mais 1. Então aqui eu coloco menos 1. Vou fazer outra variável não. Vou deixar assim mesmo. Então o identificador, ou seja, o id nesses vetores aqui do ano x é exatamente esse x menos 1. Agora eu tenho que saber qual é o identificador do y que mais se aproxima do y, no caso. Se ele está perguntando do ano y ao ano x, eu vou querer saber os maiores entre o ano, entre são maiores ou iguais a y, são maiores que y e menores do que o x. Então eu tenho que fazer um lower bound para encontrar o ano que é maior ou igual ao y. Já que esse vetor aqui está ordenado, eu posso fazer um lower bound nesse vetor aqui. O ex do y vai receber lower bound naquele vetor ali. Como é que eu faço lower bound naquele vetor ali? id.begin, id.end. Aí o que é que eu estou querendo? Estou querendo maior do que o y. Pronto. Só que aqui eu vou estar dando o endereço do vetor. Só que eu quero a identificação do vetor. Então coloco menos id.begin. Pronto. Agora eu tenho o que eu quero pesquisar, o maior entre esse identificador e esse identificador. Então vou colocar aqui que o maior, int maior, vai receber o maior. Já já a gente faz essa função aqui. O maior. Já já a gente faz essa função. Se o maior entre o que? Vai receber o maior entre i e s y e s x menos 1. Porque vai pegar o maior entre o y, identificador do y, e o identificador do x menos 1. Nesse vetor aqui. Se agora a gente já faz o printf aqui. Printf. Se o maior for menor do que o que choveu no x, ou seja, que choveu no x, então é porque pode ser verdade. Então, maybe. Se não, é falso. Pronto. Depois disso, continue para já ir na próxima interação. Agora, se eu tenho um contrário. Se eu tenho o y e não tenho o x. Se eu tenho o y e não tenho o x. Agora é bem semelhante. É só. Se eu tenho o y, eu vou pesquisar do identificador do y até o identificador do x. O identificador verdadeiro do y é o identificador do y menos 1. Aqui eu só faço modificar isso aqui para x. Aí eu não vou pesquisar mais pelo y, eu vou pesquisar pelo x. E também aqui eu tenho que diminuir 1. Por quê?
porque o x é o maior valor. A entrada é meio bugada porque o y na entrada é o primeiro e o x é o maior. Ou seja, se eu for dar um lowbound no x, eu vou encontrar um número maior do que o maior que eu deveria estar encontrando. Então, eu preciso diminuir menos 1 aqui para que fique certo, que eu procure do y até o menor do que o x que eu entrei. Agora, o mesmo procedimento aqui, eu vou estar procurando o maior entre o y mais 1. Por quê? Porque é o maior entre o x e y, não conta o y, e entre o x que eu encontrei aqui. Depois disso, se o maior que eu encontrei for menor do que o y, porque eu conheço o y, for menor do que o y, maybe, se não, false. Ó, se eu não conheço um dos dois, eu posso colocar para os dois serem iguais. Por isso que eu uso o maior menor do que o que eu tenho certeza. Agora, se eu conheço os dois, se ele não caiu aqui, ou seja, se eu não conheço os dois, ou eu não conheço o x, ou eu não conheço o y, então eu conheço os dois. Se eu conheço os dois, eu tenho duas possibilidades. Eu conheço os dois e todo mundo do meio, ou eu conheço os dois e falta algum do meio. Então, para fazer a outra opção, que é faltar algum no meio. Como seria saber se falta algum no meio? É só saber se a diferença entre os IDs que eu encontrei, ID do X e o ID do Y, é diferente do X e Y. Ou seja, se tiver todos os anos, isso aqui vai dar igual. Então, não iria cair no if. Se tiver faltando algum ano, isso aqui vai dar menor do que isso aqui. Então, se tiver faltando algum ano, vamos lá. Eu coloco para o identificador do x ficar o verdadeiro e o identificador do y ficar o verdadeiro. Sempre lembrando que é porque eu utilizei aqui no mapa i mais 1. Aí agora, se choveu no x mais do que choveu no y, é falso, que ele fala lá que tem que no x chover menos ou igual do que no y. Então, se choveu no x mais do que choveu no y, eu já posso imprimir aqui que é falso. Falso. E continue. Para já ir para a próxima interação. Se isso aqui não é verdade, então eu tenho que fazer a mesma pesquisa aqui. Ó. Saber se o maior entre eles, é maior do que x. O maior entre eles, no caso, é entre o y mais 1 e o x menos 1. Se o maior entre eles for menor do que o x, então é verdade. Pode ser verdade, senão é falso. No caso aqui se ele não caiu em nenhum desses, é porque eu conheço tanto o x quanto o y, quanto todo mundo que está dentro deles, entre eles. Então, coloco para o identificador virar o verdadeiro. Se choveu mais no x do que no y, isso é falso. Eu vou fazer a mesma pesquisa aqui entre o y mais 1
e o x menos 1. Se por um acaso o maior for menor do que o x, eu garanto que é verdadeiro. Se não, ele é falso. Agora vamos fazer aqui o procedimento para saber o maior entre o intervalo. Tem várias formas de fazer isso, mas vamos fazer com segment tree. Ó, segment tree. Se você não sabe o segment tree, dá um pause e vai procurar o que é segment tree antes de continuar. Ele fala aqui que é até 50.000 elementos. Se é até 50.000 elementos, eu posso colocar 50.000 vezes 4. Mas vou colocar aqui 50.000 vezes 10. Não tem perigo de estourar a memória mesmo, então faz 50.000 vezes 10. Aqui vai ser nosso segment tree. Agora, para montar a segment tree, na hora que eu faço aqui a leitura, eu já posso colocar aqui para montar a tree. Como é que eu faço para montar a tree? Tem várias formas de montar a tree. A que eu prefiro é uma identificação do vetor, o intervalo, que ele vai de 0. O intervalo do nó vai de 0 até n-1. Pronto. Montar a tree. Como é que eu faço para montar a tree? Int montar tree, int o id do nó, eu não posso colocar id, então aí int esquerda, int direita. Se o esquerda for igual à direita, aí eu retorno o que? Faço o tree do E ou do D, qualquer um dos dois, receber o len do E e retorno. Ou seja, se eu tiver num ponto que eu não posso mais dividir, se eu tiver num unitário, eu faço esse ponto receber o valor realmente do ponto e retorno. Caso não seja verdade, ou seja, eu estou num intervalo que eu posso dividir ele em mais intervalos, eu faço a tree, opa, está errado, a tree do i, que é o nó onde eu estou. Tree do i recebe o len do e retorna. Tree do i retorna. Tree do i recebe o máximo entre os dois filhos dele. Quais são os dois filhos dele? Montar tree i vezes 2 mais 1 de e até e mais d dividido por 2. E o montar tree do e vezes i vezes 2 mais 1 do e mais d dividido por 2 mais 1 até o d. Ou seja, o máximo entre o filho esquerdo e o filho direito. Pronto, já montei a minha tree aqui. Agora, para saber o maior. O maior eu faço da seguinte forma, bem semelhante. Maior tree, o id inicial 0. Aí eu vou pesquisar do y no intervalo entre o y e o x. O meu esquerdo começa no 0 e o meu direito começa no n-1. Pronto. Agora eu faço a mesma coisa, bem semelhante aqui. Int montar tree, o id do i, que é o id da tree que eu estou pegando. Int o intervalo x e o intervalo y. Colocar ponto inicial, ponto final do que eu estou buscando. Int
esquerda, int, direita. Se está completamente dentro, ou seja, se PI for menor ou igual a E e P ponto final for maior ou igual a D, eu retorno o valor de tree e. Se não, se estiver completamente fora, como é que eu pergunto se está completamente fora? Se o E é maior do que o ponto final ou o D for menor que o ponto inicial, ele está completamente fora. Se ele está completamente fora, eu tenho que retornar um valor nulo. Então, eu tenho que retornar o valor de chuva menor do que o menor possível aqui. Ele fala que o menor possível é 1. O chuva vai sempre de 1 até 10 a 9. Então, coloca aqui para retornar 0. Se não for, eu vou retornar aqui o maior entre o filho esquerdo e o filho direito dele. Não é montar, maior tree entre o filho esquerdo e o filho direito. E só que eu passo também os pontos que eu estou buscando. Ponto inicial, ponto final. Ponto inicial, ponto final. Pronto, pronto. Vamos executar aqui. Deu um erro aqui. Maior tree não foi declarado. Maior. Pronto. Agora eu uso esse mesmo procedimento que eu coloquei aqui para os outros aqui de baixo. Maior tree. Maior tree. E a parte final. Que é sempre eu vou pesquisar começando do zero, considerando do zero até n-1. O valor que eu não declarei é is. Isso. Vamos testar aqui. Ah, ele também imprime um maybe false, bababababá. Estava esquecendo de colocar os /n e também colocar o /n entre os cards de teste, que ele fala para ter um /n entre os cards de teste. Então como é que eu faço? Int flag recebe 0 if flag mais printf /n. False, true, maybe, aparentemente deu certo. Vamos só dar uma checada se eu fiz alguma besteira, alguma coisa. Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá montando a tree correto. Aqui tá certo, aqui tá certo. This is rain. Aqui não é rain de x, é rain de sx. Que x é o ano, um ano até 10 a 9, o sx que é o do vetor. sx, sy, sx. Vamos aqui testar de novo. Como assim? Ele está dando maybe.
Depois está dando false. Eu não coloquei um continue aqui. Continue. Maybe. Vamos lá. Submeter para ver se dá certo. Submeter. Submit. Compilando. E foi aceito. Valeu, qualquer dúvida deixa um comentário aí. Até a próxima.